Vamos lá, pessoal? Então, seguinte, eu falei sobre prescrição nos casos de detentor de cargo em comissão, mandato, função de confiança e terminei o bloco bombando, aquela terminada de bloco bonita demais, dizendo assim, e aí, no caso de um prefeito estar sendo reeleito e ter cometido um ato de improbidade no primeiro mandato, o prazo de prescrição começa a contar do término do primeiro ou do segundo? Não procure na lei. Se você procurou na lei, não achou nada, porque obviamente a lei é anterior à emenda que criou a reeleição. Na época dessa lei 8429 nem existia reeleição. O STJ, entendendo o raciocínio do legislador, disse assim, tem o raciocínio da lei, né? A mens legis, não a mens legislatoris. Então, raciocinando como a lei, disse assim, ó, começa a contar do término do segundo mandato. Porque a intenção da lei, quando ela define o prazo de prescrição começar do término do mandato, é a intenção de evitar que o sujeito fique, enquanto esteja no cargo, impeça a descoberta do ato de improbidade. Então, se ela foi reeleita, ela vai poder continuar atuando contra o Estado, ou seja, fugindo da descoberta do ato de improbidade. Por isso, nesses casos, começa a contar do término somente do segundo mandato, que é quando, de fato, ela libera a cadeira para que o Estado possa descobrir alguma coisa em relação ao que ela praticou. Estamos entendidos? Vamos lá. Pessoal, além de mandato, cargo em comissão e função de confiança, a gente já viu que os servidores públicos detentores de cargos efetivos também podem praticar atos de improbidade. E o prazo de prescrição para eles, qual é? Não é de 5 anos contado o término do mandato, porque como ele é efetivo, o mandato termina quase nunca, né? Ele é estável, vai demorar uma cara. Então, o prazo de prescrição aqui começa a contar igual ao do Estatuto. Olha que bacana. A Lei 8429 remete a gente ao Estatuto. Ela diz assim, nos casos de servidores efetivos, o ato de improbidade, o prazo de prescrição para o ato de improbidade é aquele mesmo prazo previsto no Estatuto do servidor para as infrações puníveis com demissão. Então, eu vou aproveitar o que o Estatuto do servidor disser sobre as infrações puníveis com demissão e esse prazo de prescrição previsto no estatuto dele para as infrações puníveis com demissão vai ser aplicado aqui também na esfera civil para ação de improbidade. Olha que bacana. Só curiosidade, na 8.112, por exemplo, o prazo para as infrações puníveis com demissão de prescrição é de 5 anos contados do conhecimento do fato pela administração. Quando ela descobre, começa a contar o prazo de prescrição. Então a gente vai pegar esse prazo de prescrição para as infrações puníveis com demissão do estatuto e jogar aqui para 8429. Moleza? Bacana. Aí eu pergunto a vocês, é isso que a lei fala? Está faltando alguma coisa. Sabe o quê? Os particulares. Eu faço o que em relação aos particulares? Pessoal, nunca vi perguntar em prova objetiva, porque não tem disposição de lei, a gente tem construção doutrinária para tudo que é lado. Eu, por exemplo, se você perguntar a minha opinião, eu acho que os particulares seguem o mesmo prazo de prescrição do agente público que está concorrendo com ele. É o mais óbvio, né? Aí eu não vou estar lendo a lei como se ela tivesse omissa. Eu vou considerar que a lei está sendo completa. Ela vai dizer o prazo de prescrição para quem tem mandato, o prazo de prescrição para quem tem cargo efetivo e o particular que concorreu a se beneficiar com o ato praticado por ele segue o mesmo prazo de prescrição deles. Entretanto, eu acho que isso é minoritário, tá? Eu não sei, já disse, nunca vi cair em prova objetiva, mas se perguntarem a vocês, eu sugiro que sigam o José dos Santos Carvalho Filho, que entende que o prazo de prescrição para os particulares é de 10 anos com base no Código Civil. Prazo geral, o Código Civil diz que toda vez que não houver prazo especificado em lei, segue-se o prazo geral de 10 anos. Eu não gosto dessa interpretação, porque essa interpretação interpreta a Lei 8429 considerando que ela foi omissa, que ela esqueceu dos particulares. E eu não acho que ela esqueceu. Eu acho que ela embutiu os particulares aqui. Eu acho que a gente pode fazer uma interpretação ampliativa. Para mim seria mais interessante. Na prova objetiva eu acho que vocês deveriam marcar isso, tá? O José dos Santos Carvalho Filho é mais respeitado nesse tipo de prova objetiva, ele acaba sendo mais seguido. Fechou? Moleza, pessoal. Ó, eu tenho mais umas coisinhas para conversar sobre improbidade. A primeira diz respeito ao foro. Esse é um outro problema que a gente tem que resolver. Sabe o que é? Existe foro privilegiado na ação de improbidade? É porque, eu estou perguntando isso, porque a Constituição Federal prevê foro privilegiado penal, né? Então, ela diz assim, uma ação penal contra o presidente da República, no STF, uma ação penal contra o ministro de Estado, o STJ, ou seja, ela vai estabelecendo
foro de competência privilegiado para ações penais contra agentes públicos dependendo do cargo que esse sujeito ocupe. Então, em virtude do cargo, ele teria um foro privilegiado para ações penais. Só que a Constituição Federal não fala nada sobre ação de improbidade. E a gente já entendeu que a ação de improbidade não tem caráter penal. A ação de improbidade, muito pelo contrário, ela tem caráter civil. Ela é uma ação civil, com a penalidade civil, sanções civis, não tem nada de privação de liberdade aqui. Estou falando de ação civil. O problema é que a lei de improbidade diz assim: aplica-se à ação de improbidade o mesmo foro previsto na Constituição para a ação penal contra o agente público. Pode, o STF diz que não. O que o STF diz? Só quem pode criar foro privilegiado é a Constituição Federal. Quando a lei de improbidade diz que a ação de improbidade segue o foro penal, ela está, por via transversa, criando um foro privilegiado. E lei ordinária não pode criar foro privilegiado. Só quem pode criar foro privilegiado é a própria Constituição Federal. A pretexto de estar se valendo de um foro constitucional, a Lei 8429 remete à Constituição, né? Mas, na verdade, a Constituição fala de improbidade no artigo 37. Se ela quisesse fazer foro privilegiado, ela faria. Então, quando a lei remete à Constituição Federal, a lei ordinária, está criando um foro privilegiado. Tudo bem, baseado naquele foro penal da Constituição. Mas não há foro privilegiado para ação de improbidade previsto na Constituição. Portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que o foro da ação de improbidade é o de primeira instância, federal ou estadual, dependendo do agente que esteja sujeito a ação, se for um agente público federal ou estadual, mas sempre no foro de primeira instância, juiz comum. Pouco me importa quem seja o agente. Tivemos uma decisão do STJ no finalzinho do ano passado, no início desse ano, que contra um governador, era uma ação de improbidade contra um governador, e o STJ disse: a ação de improbidade contra o governador vai ser proposta aqui no STJ, isso é um foro implícito. Aí você me pergunta, e eu faço o que na prova? Eu digo, não tenho a menor ideia. Se a prova disser, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe foro privilegiado para ação de improbidade, pode marcar. Eu não acredito que eles considerem isso aqui numa prova objetiva, tá? Eu estou conversando isso aqui por desencargo de consciência. Eu quero que vocês saibam que o último julgado do STJ, a última pérola do Superior Tribunal de Justiça foi essa. Foi dizer que o governador deve ser julgado em ação de improbidade perante o STJ, porque isso seria um foro constitucional implícito. Pronto. Eu não tenho mais o que dizer sobre isso. Não tenho culpa, inclusive, tá? Não dá para te dizer. Eu poderia dizer que eu acho que você deve seguir o entendimento do STF, é isso que as provas devem seguir. Não há foro privilegiado na ação de improbidade. Mas é minha obrigação te contar desse julgado. Estamos entendidos? Pessoal, nossa matéria de improbidade acaba aqui. A gente ficou... Na verdade, não nossa matéria de improbidade, como toda a nossa matéria acaba aqui, né? Só relembrando, a gente ainda tem aula pela frente. E é por isso que na próxima aula eu vou me sentar com vocês aqui e a gente vai resolver algumas questões. Isso não é ruim, isso é ótimo, né? A gente teve aula sobrando, pior se tivesse aula faltando que eu ia ter que correr. Aula sobrando significa que a gente vai ter um tempo para ver questões, resolver questões. Quando a gente vê questões, a gente não só revisa a matéria, como a gente começa a enxergar o posicionamento da banca, enxergar a forma como as bancas vêm perguntando a gente. Então eu devo resolver questões do CESP, outro tipo de questões com vocês. Vou sempre procurar. Eu já preparei o material, tinha preparado já na aula passada, e aí eu procurei, assim, questões que atendessem mais ou menos a matéria que a gente tratou, tá? Eu não vou botar questões para tratar da matéria inteira, não precisa, mas aqueles pontos que eu acho que precisam de uma revisão maior e que eu acho que vale a pena a gente tratar sobre o que a banca vem perguntando. Não dá para a gente fazer um curso de revisão, que normalmente dura 4, 5 aulas, mas dá para a gente ter uma noção bem interessante, resolver uma quantidade bem razoável de questão, revisando a matéria e vendo o que é que as bancas cobram. Não adianta eu continuar essa aula começar a fazer questão agora, embora esse bloco tenha ficado pequenininho, a gente vai encerrar a aula aqui. Depois que a gente encerrar a aula, amanhã eu venho já aqui, certamente essas aulas vão ser postadas logo, e aí a gente vai começar a gravar essa aula para resolver questões e fazer a resolução de questões. Bacana? Até a próxima aula, a gente ainda tem muita questão para resolver por aí.